Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim, é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos celebrando a vida que é o nosso Deus. Irmãos, um adendo muito importante para o primeiro pensamento nosso é a respeito do batismo. Aqui é importante a gente deixar também bem salientado que quando, por exemplo, a renovação carismática, no qual eu também prezo demais, gosto muito, vivo ela. Ela fala muito do batismo no Espírito. Mas esse é um termo que ele não deveria ser muito dito assim, porque pode confundir o povo, né? Porque o único batismo, o verdadeiro batismo, único, não há outro, é o batismo que você já teve no dia que você nasceu. Quando seu pai, sua mãe, seus padrinhos estavam lá e batizou você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali você recebeu o batismo no Espírito, no fogo do Espírito Santo. Este que João está dizendo. João batizava apenas com água. É como João fazia um rito diferente, completamente diferente, porque era um rito preparatório para o verdadeiro rito que hoje nós temos. Por exemplo, na Semana Santa, quando a gente abre com a quarta-feira de cinzas, vocês estão lembrados, né? Aquele momento que o padre vem, e os ministros também podem fazer isso
dado como permissão pelo padre, passa cinza na cabeça. Ali é uma preparação para você viver a quaresma na ocasião. Pois é, João fazia algo parecido, só que ele, ao invés de usar cinza, ele usava o que? Água. Ele dava um batismo, mas não era no Espírito, era uma preparação para entrar na chegada de Cristo, porque Cristo Jesus, o nosso Deus, Ele trouxe o batismo no Espírito, que você recebeu no dia que você nasce com Cristo. É a data mais importante da sua vida e da minha. Eu sei o dia que eu nasci, no Espírito, mas eu desconfio que muita gente aqui não sabe a sua data de batismo. Alguns sabem, mas nem todos sabem. Mas para o cristão que está atento, deveria saber, hein? Deveria saber. Por quê? Porque esse é o dia mais importante da sua vida. Qual, padre? Do dia que você foi batizado. Você foi batizada. Você é mulher. Eu sei o meu. Dia que eu nasci para Cristo. Foi em setembro, 21 de setembro. Essa é a data da minha vida. Tá? Bom, e o batismo no Espírito da renovação carismática? Essa a gente poderia dizer que, pode usar um outro termo. Qual? É um espírito em êxtase, ou êxtase no Espírito Santo. Mas isso tem na Bíblia? Tem vários momentos que fala disso. Por exemplo, quer ver um exemplo bem conhecido aí? Vocês gostam de exemplos, né? Vamos lá. Moisés estava sozinho, e ele viu um povo muito grande crescendo, né? Na frente dele, o povo de Israel, e ele precisou de auxiliares. Naquele momento, Deus pediu para Moisés separar 70 homens do meio lá do povo, e Deus tira um pouco do Espírito Santo que estava em Moisés, e distribuiu entre os 70 homens escolhidos. E eles começaram a profetizar, falar em outras línguas. Eldade e Meldade, que nem estavam com eles na hora, começaram a proclamar, fazer profecias, começaram a orar no Espírito. Tá lá, ok? Um outro episódio, quando já na época dos reis, Saul e Davi, Samuel pede o encontro entre Saul e Davi, e nesse encontro, Saul tem um mover no Espírito Santo, ele começa a profetizar. Então isso se chama um êxtase no Espírito, que hoje a renovação carismática trabalha, oração em línguas, aprovada pela nossa fé católica, viu? Então só para a gente separar bem as duas coisas. Então o batismo no Espírito, do fogo, que transforma o homem e a mulher, o dia que você foi batizado, que seu pai, a sua mãe, ou o responsável te levou, ali você recebeu o batismo de Cristo, de Jesus. Isso é muito importante, a gente deixar bem separadinho, viu, irmãos? Bem separadinho aí, tá ok? Muito importante mesmo. Mas vamos lá, agora vamos entrar um pouquinho sobre esse significado. A gente já trabalhou aqui nesses últimos dias, né? Esses finais de semana que passaram. Vocês estão lembrados que nós refletimos aqui com a graça de Deus, e eu refleti e dói isso aí, onde Deus falou para nós, como é que Jesus viria? Ele veio como o novo rei. Veja que a primeira leitura, o Isaías da primeira leitura está falando, ele faz uma profecia, de que do tronco de Jessé, quem foi Jessé? Quem foi Jessé? Jessé não foi o cantor não, viu? Tem um cantor brasileiro que chamava Jessé e morreu, não esse Jessé. Jessé foi pai do rei Davi, que foi profetizado na Bíblia, e dessa família de Jessé, da estirpe de Jessé, nasceria Davi.
E de Davi, é onde Deus proclamou a promessa dele, que um dia ele viria no nosso meio, vindo pela estirpe de Davi. Olha isso aqui é muito importante. Lembra aquele ceguinho, estava à beira do caminho? Quando viu Jesus passando com aquela multidão, o ceguinho só conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque vocês imaginam, gente, vocês não vão ver uma multidão vindo, né, gritando, e você só ouve a voz de o cego. Todo mundo gritava, Jesus, 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 né, todo mundo, mas Jesus ia caminhando. Mas quando o cego, e tinha muita gente doente também gritando, mas por que o cego, quando grita Jesus, para e pede para chamar ele? Porque o cego te chama assim, para se cumprir. Jesus, ele é o cumpridor da promessa do Pai, porque da estirpe de Davi é que vem o Salvador, e que veio o Salvador. Então o cego grita, é o único que grita, Jesus, filho de Davi. Ok? O cego é espertinho, ele não só grita, como ele já está confirmando, é ele. Como João Batista um dia apontou também, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o ceguinho, sem ver, só perguntou, que barulheira é essa? É Jesus, aquele que está todo fazendo milagre por aí, aí falou, ei, quem está passando? Me fala quando ele estiver chegando. E aquela multidão gritando, e ele foi mais uma voz, Jesus, filho de Davi. Pronto, aí tocou em Jesus, né? Jesus para e pediu para chamar ele, porque realmente a profecia era essa, deveria ser da estirpe de Davi, que o nosso Deus ia vir. Agora um detalhe importante, como que o autor sagrado Isaías vai falar? Ele vem como rebento. O que é um rebento? É uma plantinha, é um galhinho, no meio de um tronco que foi cortado. Cortado. O povo de Israel não teve mais rei verdadeiro, teve rei Herodes. Rei Herodes não foi o rei querido pelo povo de Israel. O povo de Israel não gostava do rei Herodes na época de Jesus, porque rei Herodes da época de Jesus não era o verdadeiro rei para eles, era um rei misturado. Herodes ele veio de uma estirpe lá dos Macabeus, dos bem os antigos, mas não tinha nada a ver com a linhagem davídica, nada. E o povo de Israel, eles já tinham a promessa que um dia Deus mandaria o Salvador pela linhagem de Davi, entendeu? Mas veja, por que esse rebento, né, do tronco cortado? Cortado, o que significa cortado? É que esse povo de judeu, vocês lembram que eles ficaram exilados por muitos e muitos anos, séculos, nas mãos dos babilônios, onde eles foram destruídos, sua identidade, a sua espiritualidade, como nós hoje, que a gente está vendo tanta mistura de tanta coisa. Veja, eles perderam totalmente. Então, o que restou desse povo, eles tinham esperança que Deus ainda ia cumprir a promessa. Por isso cortado, o tronco cortado, porque o povo não foi fiel a Deus. Mas Deus prometeu que desse mesmo tronco apareceria o que? Um rebento, um raminho, uma flor. É tudo maneiras de dizer, para dizer o quê? Aquele que virá manso, aquele que virá discreto. Jesus não veio discreto? Ele nasceu fora da cidade de Jerusalém, porque ninguém queria nem que ele aparecesse lá dentro. Não queria nem aceitar a mulher grávida com o bebezinho José. Ele teve que nascer na manjedoura. A manjedoura ficava fora dos muros de Jerusalém, povo amado. Ele teve que nascer lá, ele foi obrigado a nascer lá, que ninguém poderia abrir uma porta na hospedaria para ele. Então veja, como é que ele vem? Ele vem como um raminho discreto, não chama muita atenção,
Porque para se cumprir também uma palavra, que palavra, Padre, que Jesus veio cumprir com esta profecia de Isaías? Ele vai dizer que Cristo revela-se aos pequenos para confundir os grandes. Olha isso, os próprios profetas diziam isso, que quando chegasse o Salvador, ele ia confundir aqueles magistrados, os chamados intelectuais, os sabidões. É para confundir mesmo quem é muito inteligente, porque Jesus, o Senhor, viria como manso e humilde, não bobo, manso e humilde. O reinado dele não era mais um reinado como de Salomão, como foi de Davi, não, era uma outra coroa. E agora ele teria agora o que? Um cajado na mão, para reger agora o novo Israel dele. Então veja, tudo isso foi profetizado. Aí a gente vai entender outra coisa que a gente falou semana passada. Se o próprio João Batista, este de hoje, que anunciou com bravura, ele é o Cordeiro de Deus, ele, Jesus, e aponta e mostra para, está vendo, gente? Ele chegou, é ele, aquele que veio e enfincou, veja, uma maneira de dizer, ele já colocou o machado na raiz, já deu golpe no meio da raiz para exterminar o mal. João, hein? E esse João que você já sabe o que aconteceu. Teve momentos que ele desconfiou, depois de ele ter dito, depois de ele ter falado tudo isso, depois de ele ter mostrado, ele duvidou. Que será que ele realmente é aquele que nós estávamos esperando? Por quê? Porque ele vem como rebento, ele vem pequeno, no sentido silencioso, que não vê. Como é que Deus acaba com o mal? Ele acaba assim, é ele, o verdadeiro Deus. Mas como esse machado, que é uma maneira, uma expressão de dizer, o mal será exterminado. Como? Quando eu, livre, vamos lembrar de uma palavrinha dele que a gente usa muito aqui na gramática portuguesa, você vai ver que ela vai dar o mesmo sentido. Quando eu começo a exercitar um esvaziamento de mim, para que a vida dele, o Espírito Santo, este que você recebeu no batismo, por isso que o padre diz que é o dia mais importante da tua vida, este batismo, esse Espírito, ele seja todo em você, esvaziando de mim, do meu jeito, da minha vontade, dos meus planos, dos meus sentimentos, dos meus afetos. Então, como que o machado quebra o mal? Quebrando o mal da minha prepotência. É pessoal. Não é assim que nem a gente vê nos contos de fadas, nos filmes de Hollywood. Tem uns filmes bons, mas tem uns filmes tudo de ficção. O mal vem, solta um fogo, acaba com o mal de uma vez. E os judeus estão aguardando até hoje esse Messias que vai vir desse jeito. Não vai vir, já veio. O mal, veja, está ali, já está comprovado. Ele vem como rebento, pequeno, para confundir, porque a grandeza dele não está no tamanho e nem na desenvoltura de fazer, mas de curar, de esvaziar o homem da sua soberba, que é a falsa paz que Satanás colocou lá no primeiro pecado. Por isso que ele é chamado, Jesus é chamado do quê? O príncipe da paz. A verdadeira paz vem de Cristo, não aquela paz que levou o homem a pecar, cortou amizade com Deus. Então, esse machado, esse mal, ele só é cortado quando eu permitir. Não veio de outro jeito. Não vai vir assim, com relâmpagos, quebrando um país de pecado, mandando relâmpago e vai cair aqui naquela cidade onde todo mundo só está vivendo o profano, sabe, que nem aqueles filmes de apocalípticos, né? E manda fogo aqui, explode aquela cidade, e Sodoma e Gomorra vai virar fogo, enxofre, buf, pronto, o Messias chegou. Não, tudo isso é interpretativo.
Lembra que o padre já falou, eu falei para vocês, o que significa os sinais, os símbolos apocalípticos. São linguagens para tentar explicar a nossa natureza humana sobre a fé, como que Deus age. Como é que Ele age? Dentro de mim, dentro do homem. Por exemplo, quando é que o reino de Deus chega? Quando eu me abro para Deus. Quando eu pessoa, homem, com uma identidade, com um RG chamado Marcos Roberto Pires, me abro para a graça de Deus, fazendo todo um trabalho de dia a dia, esvaziando da minha vontade, que é a mesma palavra. Quer me seguir? Quero. Renuncia a si mesmo. O que é renunciar? É esvaziar. Renunciar é eu tirar tudo aquilo que está dentro de mim, do jeito que eu vim para o mundo, das maneiras que eu aprendi no mundo, na escola, até na minha própria família às vezes, no convívio com os colegas, com as pessoas, nos namoricos, nos comércios, no ir e vir. Veja, esvaziar de mim, ou renunciar ao que eu sinto, e aceitar a cruz, como substância, substrato, remédio, para minha edificação. É aí que o machado entra, é aí que depois João Batista foi entender, e é aí que está a nossa dificuldade, que eu tanto falo aqui. Por que dificuldade? Porque nós ainda somos muito movidos pelos nossos sentimentos, em tudo, no lido com os filhos, nós ainda somos muito humanos, somos muito filhos de Adão. No lido no matrimônio, quem é casado ou casada, porque a gente lida muito ainda, apesar de vir na missa, apesar de fazer rosário, apesar de rezar pelo Papa, a gente ainda põe muito a nossa humanidade. Na hora que chega uma dificuldade, por exemplo, a gente põe muito o nosso humano na frente, sempre é assim. Então, irmãos, é aí que está. Aí é que está. Por isso que muitos judeus, eu falei isso para vocês, até hoje eles não acreditam que Jesus é o Salvador. Por quê? Porque eles falam assim: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz e tira essa cruz que eu estou vivendo também. E nós somos iguais. A equação é para nós. Então veja, Jesus é verdadeiramente o ungido. Eu recebi o Espírito dele, mas quando é que o Espírito dele se manifestará em mim, Padre? Para eu pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, esperar como Cristo, sofrer como... Aqui está a receita. Sofrer como Cristo sofreu. Reflitamos um pouquinho sobre isso. O que é sofrer no Espírito de Cristo? E o que é sofrer do teu jeito? Do teu jeito é uma coisa dilacerante de dor, de inconformidade, que te leva até a loucura de tomar decisões impróprias, de buscar coisas que elas são inimagináveis, e que elas não são nem reais, porque eu fico tão inconformado, tão destruído, dependendo da contrariedade que a gente tem na vida, numa derrota da nossa vida, às vezes a gente fica tão azucrinada ou azucrinado, que nós somos capazes de buscar coisas que elas são inexistentes, e a gente cai no conto do diabo. Por quê? Porque uma coisa é eu sofrer como Cristo sofreu, outra coisa é eu sofrer como um ser humano, filho de Adão, sofre. Que entra de novo naquela passagem que, irmãos, eu falo isso com muito entusiasmo, Mateus capítulo 7, que ali está dito o que o padre está dizendo, apenas num linguajar de Cristo, usando uma parábola. Quando você for construir a tua vida nesse caminho desse mundo apenas aqui,
não no outro que Deus preparou, neste. Prepare a tua vida em rocha. A rocha é o próprio Espírito vivido no Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, ele vai colocar o sofrimento na hora já, ele vai falar, por quê? Porque virão, olha como é que ele fala, ele não vai falar, poderá vir, ele fala, porque virão ventos fortes bater sobre a tua casa. O que ele está querendo dizer? Sofrimento, filho. Derrotas inesperadas, quando você menos esperar, chegou alguma coisa assim, mas que machuca, que arrebenta, que quebra o ser humano. Aí o que ele fala? Veja como é que ele iniciou. Quando você viver, viva no meu espírito, viva na rocha, porque quando chegar, ele está afirmando, vai chegar, vai chegar. Esta casa receberá um bombardeio, passará pelo crivo de talvez experimentar a perda, a enfermidade, a falta de dinheiro, que isso atrapalha muito também, faz muita gente sofrer, perseguições por onde você for, ou seja, contrariedades diversas. Esta casa, por estar sendo firmada no Cristo, ela não cai, ela é atingida, veja, ela recebe uma bufetada, mas ela não reage com a morte, como uma casa sem alicerce, não, ela mantém em pé. Isso é sofrer com Cristo. E sofrer do teu jeito, usando os teus maneirismos de decisões. Olha, você cai e desaba, e fica perambulando para lá e para cá, tentando achar uma maneira sua de encontrar uma resposta que possa aliviar a sua dor. Olha isso. Veja como o Senhor nos coloca diante de uma balança. Lembra aquelas balanças que tinha duas roldanas, uma de um lado e outra do outro? Ele põe o lado dele e põe o teu lado. Ele fala, escolhe. E ele vai dizer, se me escolher, esvazia-te de ti, aceita o que lhe aconteceu. Ou seja, os momentos que foram chegando na tua vida, aceita, mas esvaziando de você. E o que acontece? Você vai chorar? Vai. Você vai entristecer? Vai. Você vai ficar ferido? Vai. Você pode ficar sozinho? Pode. Mas de que jeito? Do jeito de Cristo, em pé. Em pé. Pai, eu entreguei tudo nas tuas mãos. Tudo que me foi confiado, eu lhe entreguei. Está aqui. Eu entrego agora a minha vida nas tuas... Veja, é isso que o Senhor está colocando para você e para mim, hoje. Então, irmãos, a promessa já chegou no nosso meio. O Deus que a gente espera não é um Deus milagroso. Deus é milagroso. Ele também é milagroso. Por que Ele é milagroso? Porque se você deixar Ele entrar, você vai ver o que vai acontecer dentro de você. O milagre acontece. Onde? Primeiro dentro de você. Agora, Deus também pode curar, padre, uma enfermidade grave? Pode. Deus pode devolver aquela vida que acabou no matrimônio de um casal, que já nem mais se queriam se falar? Pode, eles podem até voltar juntos e se amar de verdade. Claro que Deus também pode fazer. Padre, Deus pode me abrir uma porta de emprego para mim? Pode, claro que Ele pode. Deus, Ele quer o melhor para nós, essa é uma verdade. Mas esse melhor para nós, Ele começa aqui dentro, entrando na minha casa, mexendo com as minhas estruturas, quebrando a estrutura de areia que é eu do meu jeito, e consolidando a vida dele em mim. O resto vem por acréscimo, o resto virá por acréscimo. Então, claro que eu poderei ver milagres, claro que eu poderei ver um emprego chegar, a porta de um emprego, claro, Deus também quer fazer isso, mas não em primeiro lugar. Lembra?
buscai primeiro o reino de... E quando é que começa o reino mesmo? Quando eu me abri para a vida de Cristo. Primeiro. E aí? E como é que continua depois? E tudo mais vos será acrescentado. Só que a gente faz o contrário. A gente pede a Deus o milagre material, o milagre da cura física primeiro. E Deus dá muitas vezes. Por exemplo, vocês nunca ouviram aquele exemplo assim, ó? A pessoa começou a passar por um aperto. Ela estava muito preocupada. Aí ela começou, porque ela é batizada na igreja católica, ela começou a ir na igreja. E começou a ir, e pedia. Aí ela foi, não só na missa, ela ia em grupo de oração. Ela se confessava de 15 em 15 dias. Olha, não passou muito tempo, ela recebeu uma graça, um milagre aconteceu. Ou foi na parte financeira, ou na parte física de saúde. Mas vocês já ouviram casos assim? Depois que as coisas ficaram boas, a pessoa ainda continua um pouquinho, olha, dando testemunho, foi Deus que me deu isso, foi meu Pai do céu que me concedeu a graça da cura. Mas foi, daqui a pouco você começou a ver menos essa pessoa. Falei, mas ela deve estar em outra igreja. Não está não. Ela está presa nela de novo, porque ela já alcançou. Isso é profético. Jesus falou da semente quando cai em coração espinhoso, pedregoso. Vocês lembram disso? Ou seja, são casos assim. Aí eu alcancei a graça. Aí eu fico lá um pouquinho, fico tão feliz com Deus, porque Ele me deu a graça. Daqui a pouco eu vou tirando o pé. Eu não tenho mais tempo para Deus. Vocês entenderam? Então Deus também dá a graça, mesmo que você ainda não teve ainda o grande encontro. Mas Deus dá a graça para que você, ao ver a graça, se abra mais e mais. Só que infelizmente tem muita gente que não se abre mais e mais. Recebeu a graça, é igual aqueles leprosos, os 10. Um veio agradecer a Deus. Todos receberam graça. Mas um fala, Senhor, eu vim para te adorar. E Jesus fala, mas não foram 9, não tem? E os 9? Também não foram curados? Também não receberam uma graça? Receberam. Mas deles eu não sei, eu estou aqui porque eu te reconheço. Se tenho, é porque tu me deste. Se sou, é porque tu me permitiste. Se existo, é porque o Senhor me fez. Eu não quero mais sair daqui. Veja, então claro que você também pode conseguir uma graça física. Claro que você pode conseguir um negócio profissional. Pode, e Deus dá. Só que Deus espera que ao ver esta graça também na tua vida, você possa adquirir a graça maior. A graça maior era aquela pérola, qual? A abertura de você, o esvaziamento de você para falar, a partir de agora, a minha vida será toda em ti, meu Deus. Ou como casado, ou como padre, ou como jovem, ou como solteirona, a minha vida vai ser sua agora. Veja, é isso que o Senhor espera. Então, Ele pode dar uma graça antes do que você se abriu profundamente no teu coração. Entende, irmãos? Por exemplo, Santa Mônica, Deus deu a graça para ela, foi ver, depois de muitos anos ela foi vendo a graça de Deus, só que ela se abriu para Deus. Ela alcançou a graça, só que depois ela mergulhou inteirinha no Senhor. Mãe de Santo Agostinho. Então, quando a gente para nesse segundo domingo do Advento, e a gente começa a refletir a profecia de Israel, de Isaías, a gente já põe logo na frente assim, meu Deus, e as contrariedades na minha vida, em como é que eu devo pensar a tua grandeza? Eu dei um exemplo hoje de manhã, bem pequenininho, mas ele é pequenininho mesmo, e é uma coisa que ela pode acontecer na rotina do teu dia a dia. Por exemplo, você tem quase certeza que tudo está nos conformes, não é? Mas alguma coisa vai sair do conforme. Por exemplo, hoje de manhã, está tudo certo, graças a Deus. Nós tivemos um probleminha na música. Então nós não tivemos músicos na parte da manhã. Houve um equívoco, já está tudo certo, está tudo arrumadinho, tá? E aí o que acontece? Na hora que desce,
você leva um susto porque você vê que está um silêncio tremendo, está cheio de gente na igreja. Aí o pessoal já vem tudo preocupado: padre, olha, não tem músico, não tem músico. Então é claro que você, quer queira, quer não, você é contrariado. Porque você está aí esperando o quê? O óbvio. Não, os músicos estão lá, mas aí não estão. É claro que vai ser diferente. Mas é nesta hora, aí que entra o que Isaías está falando aqui. Jesus vem pequenininho. Ele vem não para fazer aquele barulhão, olha, o mal acabou, não. O Senhor vai continuar mostrando para nós como se abrir a graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Então, como é que como é que eu trabalho, apesar do meu humano ficar assim às vezes um pouco chocado? Puxa, não tem música? Mas na hora, rapidinho, eu já mergulho na onde? Eu mergulho na palavra de Deus. Espera aí, o meu humano está querendo falar que ele está sendo contrariado. Eu falo: glória a Deus, vai ser contrariado. Padre, a tua vontade não prevalece nunca, é Deus que prevalece. A missa acontecerá sem música, e eu preciso aprender, como graça de Deus, viver, se preciso for, sem música. Aí tira um pouquinho esse exemplo. Pense em alguém que partiu da tua vida. Você ama tanto. Eu também penso. Eu pensei que eu ia morrer junto. Mas agora você imagina, foi ou não foi contrariado? Foi. E que contrariedade. Essa tem peso, essa tem profundidade. Como você trabalharia isso? Pensa na palavra do Senhor, pensa. Meu Deus, se isso aconteceu na minha vida, eu estou dando um exemplo, hein, mas tem vários. Tem criancinha que pode nascer com alguma dificuldadezinha, enfim, você pega e, como é que você tem que trabalhar na oração? Deus, eu estou ouvindo vozes aqui, que diz assim: não se conforme com essa perda não. E ainda fica outras vozes dizendo: mas agora que a gente estava tentando ter uma vida melhor, agora que essa pessoa estava melhorando, agora que essa pessoa ia receber um presente, agora, veja, são vozes dentro de mim, é humano, é filho de Adão aí falando, entendeu? Aí você pega a palavra de Deus que fala assim: olha, quando for viver aqui, põe a minha vida na tua história, porque quando chegar, essa casa não caia. Então nessa hora eu tenho que lembrar: Senhor, dai-me forças para não cair. Como? Esvaziando de mim. Está aí, o Senhor está me ensinando a esvaziar de mim. Eu não entendo, eu ainda sou muito novo, vivi pouco tempo com essa pessoa, amei demais e amo, nunca mais vou esquecer. Eu não entendo, mas Senhor, Tu sabes, eu não sei, dai-me forças. Entende, irmãos? Dai-me forças, Senhor. E agora chegou essa notícia, e agora? Agora vem essa bomba no meio da nossa história. O que eu faço? Me contrariou. Veja, aí tem a graça de Deus. Pensa um pouquinho, tudo dê graças a Deus, tudo. Veja, é aí que confunde os grandes. É aí que a palavra profética diz: Deus, Ele revela aos pequeninos e confunde os metidos a magistrados. Quem são os metidos a magistrados? Nós, do nosso jeito. Nós achamos que nós somos grandes. Então quem se faz pequeno é aquele que fala assim: Senhor, para mim foi um dia de muita tristeza, porém, Tu sabes para quê. Só me dê forças, para eu não dizer. Agora, lembra que o padre falou domingo passado, gente? Lembra? É nesta hora que tereis a oportunidade de testemunhar o reino de Cristo Jesus. Ele falou. Que horas? Nesta hora mais difícil da tua vida. Eu estou falando para você que está agora nos assistindo na sua casa. Você que aí está agora ouvindo e você está passando por um crivo muito doloroso.
no qual eu falo como padre. Nós sentimos muito as perdas, as derrotas dos nossos irmãos cristãos. Mas a palavra é para você também, meu irmão, minha irmã, que vem se esbarrando na depressão, vira e mexe, por uma inconformidade na sua vida, por uma tristeza profunda, essa tristeza que não passa. E por que ela não passa? Porque eu tenho que te dizer isso, como disse João Batista, falava forte, falava sem medo das contrariedades do povo. Não, é porque ainda tu estás assentada em você, porque você ainda não deixa Deus ser Deus na sua vida. Por isso, esse espinho tão doloroso na tua vida, que você fala que você não quer nem mais saber de Natal, não quer saber mais de Ano Novo, porque você caiu. E você é a mira de Deus, viu? Ele veio para circunstâncias como a sua, como as minhas muitas vezes, que também me pego chorando como padre, às vezes inconformado com algumas coisas, e depois Deus me levanta e diz: padre, tu és o primeiro a ouvir as manifestações que eu digo no Espírito, levanta-te agora e continue caminhando. Quantas vezes, essa semana mesmo eu estava choramingando com um dos intercessores, para dizer, nós todos temos dias que a gente não consegue entender como graça, mas é graça de Deus também, porque as vozes na minha humanidade, que a minha humanidade traz na minha consciência, é inconformidade. Por que comigo? Porque agora que a pessoa estava melhorando, veja, essas são as vozes que estão em você, que estão em mim também ainda. Por isso treino, por isso orai, por isso a palavra orar. O que é orar? Orar é como se a gente tampasse os ouvidos para as vozes do meu eu. Orar significa, eu quero te ouvir, Senhor. Fala, Senhor, que este servo precisa te ouvir. Tu estás em mim, tu destes o teu Espírito Santo. Só que nas teimosias do meu eu não consigo te ouvir. Como agir agora sem a minha mãe? Como agir sem o meu pai? Como agir sem meu esposo? Como agir sem meu filho? Como agir sem dinheiro, Senhor? Como agir com uma pessoa que vive mais de 2 semanas no hospital? Como agir diante da conversa da minha filha, dizendo que agora ela quer viver assim? Entende, irmãos? São as vozes dentro de você, que ainda ecoa como voz de Adão, mas a voz que o Senhor depositou é a voz de Cristo. Está sufocada, está presa, está engasgada, entalada, e esta voz precisa sair. Qual a voz? O grito de Maria, o canto de Maria: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Eu não entendo nada que vem acontecendo na minha vida, mas tu sabes. Deus te chamou, Ele te visita, Deus te capacitou, Ele fala em ti. Deus lhe deu, Ele pode tirar. Ele te fez existir, Ele é o único que pode te curar. Deus é Deus, e nós somos apenas, irmãos, pó, invadidos pelo hálito de Satanás. A nossa maior luta é a luta chamada luta de Jacó. Eu tenho uma luta chamada luta jacoína. Por quê? É a minha vontade contra a vontade de Deus. O tempo todo, Deus, para que isso? A minha vontade era outra, mas o Senhor muitas vezes, porque eu permito, Ele me leva para lugares que eu nunca imaginava na minha vida. Por isso, irmãos, esta homilia hoje é para você que está aqui.
como eu, que vive também não só os ganhos e as vitórias, mas as contrariedades da vida. E às vezes elas são tão doloridas, irmãos, que a gente não tem resposta na hora. A única coisa é segurar nessa verdade do Espírito Santo. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará no Espírito Santo, no fogo. O fogo que devora todo o mal que está dentro de mim. Por isso, irmãos e irmãs, eu apenas convido você, levanta um pouquinho. Vamos pedir o Espírito Santo. Por isso vem, vem Espírito Santo. Tu que estás no meu corpo, manifestai, Senhor, para que nesta hora, e a hora e agora, Deus venha fazer refeição comigo. E como Deus tem fome e sede da minha vida no Espírito, como Deus tem fome e sede no alto da cruz, Jesus falou de você. Atenção, irmãos, no alto da cruz, Cristo falou com você. Tenho sede, tenho sede, sede da vida comigo. Por isso eu levanto os meus braços, Senhor, nos impasses desta vida. Suplico a poderosa intercessão do imaculado coração da tua mãe Maria. Vem, Senhora, intercede por esta igreja militante nesta terra. Casais, homens, mulheres, jovens, vem, Maria, vem. Passa à nossa frente agora, levanta. Eu convido você, levanta teus braços. Fecha teus olhos. Permita a refeição com Deus nesta hora. Vem, Espírito Santo. Entra na minha casa. Entra hoje na minha casa, na minha história. Eu não sei o que será o amanhã, porque o hoje já está comigo. Jesus, 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 Jesus. E o Senhor exorta um sacerdote nesse momento. Você nos acompanha pelas redes sociais. Você tem uma carta escrita para entregar para o seu bispo. Essa carta diz que você quer renunciar ao seu sacerdócio. O Senhor agora fala para você: eu te ungi antes mesmo que me conhecesse. Levanta os braços. O Senhor diz para você: rasga essa carta. Porque assim como estamos falando no profeta Isaías, ele diz para você que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele hoje mesmo, Ele colocará oração em línguas em teu lábio. E você vai proclamar a palavra dele no seu sacerdócio o resto da sua vida. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor também fala para a pessoa, uma pessoa específica. Você cumpre muitas coisas dentro da igreja, mas você procura uma resposta há muito tempo e o Senhor não te dá. Então te ensinaram a fazer coisas para você procurar essa resposta. E o Senhor diz para você agora: essa resposta foi dada. E o Senhor diz para você: ela não foi dada porque eu não permiti. E Ele te diz: procura a confissão, meu irmão. Procura a confissão. Bendito é o teu nome, e você Senhor. vai ver que após você confessar o que você fez, eu te darei aquilo que você procura, porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu creio.
Eu creio, Amém, Senhor. Jesus. Obrigado, Jesus. Em Obrigado, verdade, Senhor. em verdade eu te digo, levanta teus braços, irmãos. Vai lá. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, Levanta o braço lá no alto. Primeira vez o reino te vê. Homens e mulheres reunidos no nome do Senhor. quem não nascer de novo, não poderá ver, não Poderá ver o reino te vê. Lá com o braço erguido em oração. Vai lá. Por isso vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito. Levanta teus braços, igreja. Feche os olhos. Vai orando. Você que está em casa, manifestai no Senhor a tua oração. Creia. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha resposta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu Espírito no nosso meio. Vem Espírito Santo, vai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre esta igreja. Vai orando, vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Levanta o braço, igreja. Deixa Deus celebrar o Espírito dele. Ó Maria concebida sem o pecado, nós clamamos a sua poderosa intervenção sobre o Brasil, esta terra, o povo brasileiro. Vai orando pelos nossos irmãos brasileiros. Ó Maria concebida sem o pecado, interceda pelos enfermos que estão espalhados nos hospitais. Ó Deus, dai a sustentação a esses irmãos. O Senhor também visita servos que servem pastorais. Vocês têm dúvida das minhas proclamações dentro do templo? O Senhor pede para você agora e fala para você: você se distanciou de mim e não acredita nas minhas proclamações. O Senhor diz para você agora: há quanto tempo você não faz um jejum em meu nome? Há quanto tempo você não faz uma mortificação em meu nome? Há quanto tempo você não me procura no Santíssimo Sacramento? Jesus. O Senhor toca você agora, meu irmão, minha irmã. Esse é o Exorta servo. você agora nesse momento. Esses são os servos da paróquia, hein? Olha lá. O Senhor dá uma imagem sobre este lugar da paróquia Santíssima Trindade. Como que cai dos olhos escamas do coração de alguns servos aqui, que foram pegos por um hálito de Satanás, ao desânimo, à perseguição. E o Senhor está tocando agora servos da paróquia também, do qual é tão importante estar em pé diante do Espírito que aqui é trabalhado e proclamado. Moisés chamou 72 e Deus deu o Espírito Santo aos servos para profetizarem no nome do Senhor
Jesus, sem medo, na autoridade, para impor as mãos e proclamar a cura ao povo doente, ao depressivo, aquele que caiu à beira do caminho. Os servos de uma paróquia é chamado por Deus e não pelo padre. Em primeiro lugar por Deus, a ter a ousadia no Espírito, o clamor da oração. E isso nós levantamos os braços agora, e nós pedimos por você, povo amado, povo de Deus, povo querido, povo que foi e é muitas vezes levado a matadouro, como o animal abatadouro. Eu peço agora o Espírito do Senhor, do alívio, da cura, da libertação, que seja desacorrentado da sua vida todo presságio de um passado de morte, todo cruzamento com outras espiritualidades. O Senhor já está libertando você aqui hoje de proclamações contrárias à sua existência. Tu és filho de Deus, tu nasceu para a vitória, e toda palavra contrária é desligado nesta hora da tua vida, pela oração que nós levantamos os braços. Obrigado, Senhor, pela libertação que o Senhor está fazendo a muitos homens e mulheres. Levou esfriamento na fé. Muitos homens dizendo: Padre, eu não consigo. Não é você, meu irmão. Hoje o Espírito do Senhor age em você. Se coloque agora diante do Padre na oração com o braço erguido e termina o canto. Termina cantando para proclamarmos em seguida a nossa profissão de fé. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem. Levanta os braços, igreja, canta. Vem, Espírito Santo. Ó Maria, reze por nós, Senhora. O vento sopra onde quer, vai lá, vai. O vento Sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. sabe de onde vem, Nem pra onde vai. Assim acontece com aquele, vai. assim E acontece com aquele que nasceu, e você nasceu do Espírito, viu, meu irmão, minha irmã? Assim acontece. assim acontece com Quero ver o povo cantar agora, vai lá. Por isso vem, vem, Espírito Santo, desça, vai. Por isso Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, na minha casa. Vem, Espírito Santo, na minha família. Vem, Espírito Santo, na minha saúde. Vem, Espírito Santo, nos meus. Vem, Espírito Santo, na minha vida. Vem, 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 Senhor. Levanta-me. Vem, Espírito Santo, levanta-me. Levanta o braço, jovem mulher. Entra na minha vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Eis o lenho da cruz de Cristo,
Fugir potências inimigas. Vencer o leão da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Amém, Jesus. Glórias Amém, sejam Jesus. dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio.